com o recuo de Beto Richa, o xadrez voltou a se movimentar na política paranaense. E quem acabou ganhando força dentro do próprio PL foi um personagem que já tem história na sigla. Sem o ex-governador, então, disputando esse espaço dentro do PL, quem confirmou que agora é pré-candidato pelo PL para a Prefeitura de Curitiba foi o ex-deputado federal Paulo Martins. Numa entrevista aqui para a Jovem Pan News, o jornalista reforçou que agora cabe ao partido escolher o melhor representante entre os conservadores para essa disputa. Diante de toda essa repercussão sobre a movimentação do PL para a Prefeitura da capital, eu recebi o apoio de inúmeras pessoas que manifestaram seu desejo do partido ter uma candidatura de fato de direita aqui em Curitiba. E isso me sensibilizou. Acho que o partido precisa ter opções reais. E então coloquei o meu nome à disposição, já tinha até feito isso outras vezes, mas agora as coisas estão muito mais quentes, muito mais próximas, né, das decisões, até por conta dos prazos, formação de chapa. Então reforcei isso. Estou à disposição do PL para ser candidato a prefeito de Curitiba e o partido vai fazer as suas escolhas no momento adequado. A gente lembra que, além de Paulo Martins, o deputado estadual Ricardo Arruda também é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PL. Tanto Paulo quanto Arruda são do mesmo grupo político e futuramente, então, devem ter que entrar em um acordo sobre o caminho que a sigla irá tomar em Curitiba. Olha, Paulo Martins ganha força dentro desse cenário, dentro do PL. Ricardo Arruda se mantém como pré-candidato, mas está sendo muito questionado ali por colegas de partido pela postura que teve em relação a essa reunião de Beto Richa lá em Brasília. O pessoal denuncia que ele teria gravado os vídeos do Beto deixando a sala, estão incomodados com isso, então ele vai ter confusões ali internas para resolver. O Paulo Martins ressurge aí como opção do Partido Liberal para a disputa de Curitiba e a coisa ficando mais definida um pouco agora na direita, né? Então, Paulo Martins se coloca aí como pré-candidato, parece que o partido está tracionando em relação a ele, o Felipe Barros já veio a público dizer que é o candidato, né? Jair Bolsonaro, pelo que se entende, também vai fazer a mesma coisa nos próximos dias e você tem ali um circuito da direita se organizando finalmente aqui na capital. E esta confusão toda também chegou ao PT de Curitiba, porque aparentemente a disputa interna no PL chegou ao fim, mas o racha no PT curitibano e a Executiva Nacional está longe de uma solução. Isso porque, após a divulgação por parte da imprensa de que o Diretório Nacional do PT iria intervir para que não houvesse candidatura própria em Curitiba, representantes do partido vieram a público criticar a informação. Olha, o deputado Zeca Dirceu foi o mais eloquente ao dizer que se o que estava sendo ventilado ali fosse verdade, estaria ocorrendo um desrespeito com ele e com os demais pré-candidatos. O deputado assegurou que, apesar da decisão do Diretório Nacional, em nada muda a determinação dele de defender uma própria candidatura, então, em Curitiba, e ele afirmou que levaria o caso ao presidente Lula. Vamos acompanhar, então, o que disse Zeca Dirceu. Eu acabo de ver pela imprensa conjunto de notícias que falam de tratoraço, de intervenção do partido a nível nacional no processo que está em curso para decisão sobre candidatura a prefeito, a prefeita pelo PT de Curitiba. E vi que há um documento, inclusive, de dirigentes nacionais tratando desse assunto. Quero dizer que considero um desrespeito aos pré-candidatos inscritos, ao diretório municipal. Nós ficarmos sabendo pela imprensa, no mínimo, é um desrespeito. Quero reafirmar aqui que essa possível decisão em nada muda a minha determinação de continuar defendendo a candidatura própria em Curitiba. O PSB, o PV, o PDT, cada um teve o direito de apresentar os seus nomes. Por que só o PT não tem esse direito? Por que alguém de cima para baixo vai nos impedir de participar disso de forma legítima e democrática? Isso é inaceitável, é um equívoco, é um erro muito grande, até porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe bem quem vai ser de fato candidato, quem vai manter candidatura. O partido está se precipitando. Vou, inclusive, comunicar ao presidente Lula desta avaliação. Tenho dito, vamos à luta, com fé e coragem, sem medo de ninguém.
O que é esse racha, então? Internamente, correntes ligadas ao deputado estadual Requião Filho e aos deputados federais Carol Dartori e também o Zeca Dirceu, que a gente acabou de ouvir, querem que o PT lance uma candidatura própria. Mas, por outro lado, a presidente nacional da sigla, que é a deputada federal Gleisi Hoffmann, negocia que o PT esteja como vice ali, compondo uma chapa, então, com Luciano Dutti, do PSB. Para Gleisi, o cenário ideal seria construir, então, uma candidatura que aglutine apoio entre os mais variados setores da política e enfrentamento ao lava-jatismo e também o grupo de Ratinho Júnior. Sem acordo, a discussão deve ser levada até a plenária do partido, que está agendada aí para o início de abril. E depois dessa repercussão negativa dentro do próprio PT, a produção do Jornal da Manhã teve acesso à íntegra de uma mensagem que foi divulgada no grupo de trabalho eleitoral do PT no WhatsApp. A advogada potiguar Natália de Sena Alves, que faz parte dessa Comissão Executiva Nacional da sigla, diz que não é verdade a informação de que o PT nacional vai intervir na disputa de Curitiba. Segundo ela, o que existiu foi uma nota assinada pelo coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral, o senador Humberto Costa, informando ao presidente do PT de Curitiba, o vereador Ângelo Vagnoni, que teria havido uma consulta à maioria dos integrantes e que, com a base naquela consulta, o próprio Humberto Costa encaminhou à direção nacional do partido a proposta que a Executiva Nacional decidisse uma tática para as eleições em Curitiba. Procurada, a pré-candidata Carol Dartori enviou uma nota dizendo que promover uma capital mais diversa e inclusiva é o elemento-chave da proposta dela. Ela reforça também que investir em uma candidatura própria é também investir nos valores da democracia, participação popular e respeito à diversidade. O pré-candidato Requião Filho não retornou o nosso contato. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também foi procurada, mas não tivemos retorno. O pré-candidato pelo PSB, Luciano Dutti, afirmou que a candidatura dele está confirmada pela direção nacional do partido, com ou sem apoio do PT. Bom, quem escuta o jornal sabe que eu venho avisando isso desde o começo do ano. Quem manda no PT é o Lula e as coisas vão ficando claras agora. Vai ter muito choro, vai ter reclamação, mas se o Lula falar, tá falado. E o PT começou já a montar a máquina burocrática para fazer o que eles chamam de intervenção nacional. É isso. E vejam, se você teve um grande derrotado na questão dessa confusão toda do PL, que talvez tenha sido o Beto Richa, talvez tenha sido o Ricardo Arruda, um grande vencedor que é o Paulo Martins, nessa confusão do PT fica ainda muito nebuloso quem tende a ser, né, os grandes derrotados. Se vai ser quem está defendendo ali esse movimento, se eles vão ser excluídos, afastados de parte do processo decisório, que é o caso do Zeca Dirceu, se essa nova confusão tende a afastar mais ainda o Requião Filho e Requião Pai do próprio Partido dos Trabalhadores, mas nós em breve teremos uma resposta, Mark. O PL respondeu, quando nós fizemos a pergunta, se eles estariam dispostos a votar no Beto Richa como candidato bolsonarista. Logo, logo o PT vai dizer se eles estão dispostos a votar no Luciano Dutti como candidato petista da capital. Dentro de tudo isso, ainda resta ali a discussão sobre quem seria o possível vice nessa composição com o Luciano Dutti. Parece que o PT insiste que seja o nome do partido, mas as hostes do PSB e dessa frente de esquerda ainda seguem resistindo. Ou seja, vamos verificar se a democracia que valeu lá no PL talvez venha valer no PT. Eu também acompanho você e entendo que não. E tem uma outra informação de bastidor aqui. Houve reuniões de emergência com Carlos Lupe do PDT. Por que isso? Porque o Requião Filho tem procurado o PDT com certa insistência para se filiar ao partido e poder ser pré-candidato na legenda. E o PT ficou preocupado com isso, acionou o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT lá em Brasília, para resolver a questão. O PDT que também tem um nome de Goura, que é muito bem cotado dentro do partido, mas uma foto da rede social do Requião Filho com uma dirigente do PDT aqui local causou furor e foi motivo de reuniões lá em Brasília. Então o PT pedindo para o PDT local ser resolvido. E tudo isso você veja que é uma estratégia muito forte da direção nacional do PT em lançar aqui o nome de Luciano Dutti, cuidando de si mesmo e até de outros partidos satélites. Então o PT está preocupado com a própria postura e com os seus puxadinhos. PDT, PCdoB, PV, esses partidos todos aí que podem ter um caminho parecido com o do PT em blocar em Luciano Dutti. Você vê que tem uma vontade muito grande da corrente Novo Brasil em apoiar Luciano Dutti. E por que tudo isso? Segundo os próprios petistas, é porque a Gleisi Hoffmann tem interesse em disputar, quem sabe, uma possível eleição suplementar ao Senado se Sérgio Moro for cassado e quer esse
amplo apoio, essa ampla frente também a apoiando. Então, o Dutti seria o prefeito de Curitiba e ela candidata ao Senado aqui no Paraná. Vamos ver como essa história vai terminar. Agora